Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. E nós vamos aqui analisar e reagir os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo, que vai acontecer hoje às 18 horas. O Flamengo tem muitas mudanças na escalação, como por exemplo o Vitor Pereira poupou os titulares, não foram nem relacionados, porque o Flamengo, os titulares vão se preparar para a partida da Recopa Sul-Americana, a final da Recopa Sul-Americana, que inclusive o Flamengo perdeu a primeira partida por 1-0. E o Vitor Pereira escalou um time meio mesclado aí com time alternativo, time reserva, escalou um time meio estranho. E nós vamos aqui analisar, vamos reagir. Eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, chegasse aqui no canal deixando a sua opinião, o seu palpite e a sua análise sobre o que o Vitor Pereira está fazendo nesse momento no Flamengo. Vai rapidinho aqui nos comentários, escreva aqui e participe com a gente. Coloque também o seu palpite para essa partida. Quem vence esse clássico entre Botafogo e Flamengo? Arrisque o placar nos comentários. Chega aqui, deixa o seu like é muito importante. Se você não é inscrito, eu convido você que se inscreva no nosso canal, tá certo? E antes do vídeo, quero apresentar para você a 1xBet. 1xBet é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. Ela está com uma promoção incrível para hoje. As primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através do link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você se cadastrou, fez o cadastro simples e depositou ali, por exemplo, R$20 para fazer a sua fezinha na partida aí do Flamengo. Você fez o primeiro depósito, R$20, você vai ganhar mais R$20. Se você depositou R$100, você vai ganhar na hora mais R$100. Depositou R$200, vai ganhar na hora mais R$200. E isso até R$1.200 de bônus. Essa é a 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Então vai lá, corre, se cadastra e aproveita, certo? Então bora pro vídeo de hoje, crédito canal ESPN Brasil e também SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Adão, jogo em Brasília, Botafogo e Flamengo. Dois técnicos portugueses no comando das equipes, né? O Vitor Pereira tem o primeiro clássico regional pela frente no comando do Flamengo. Do outro lado, mais tranquilão, o Luiz Castro, ambiente totalmente oposto. Vamos ver como as equipes chegam para o clássico. Caminhos claramente distintos, filosofias obviamente diferentes. Talvez explique até porque no clássico carioca deste sábado em Brasília, o segundo colocado viva em um clima de tranquilidade e o líder esteja a borbulhar num caldeirão de caos. Luiz Castro chegou ao Botafogo há quase um ano, chancelado por John Textor. Não disputou títulos, mas mantém discurso alinhado com o comandante. Sabe que há segurança por continuidade do trabalho. Na feitura do meu contrato, eu não coloquei ali um conjunto de condições. Jamais iria virar as costas a um clube como o Botafogo em qualquer situação que fosse. Eu adoro estar aqui, já vos disse que tenho uma paixão grande pelo meu trabalho e pelo clube que represento, portanto, isso nunca está posto em causa. Vitor Pereira, por outro lado, tem pouco mais de 40 dias no comando rubro-negro. Já disputou e perdeu 2 taças. Vive os dissabores da pressão num clube que carrega a fama de moer treinadores. Desde que Luiz Castro está no Botafogo, o Flamengo já contou com Paulo Souza, Dorival Júnior e agora Vitor Pereira. Um técnico que, coletiva após coletiva, defende o seu trabalho em busca de continuidade. Para não há titulares nem há suplentes. O Everton entrou, o Everton e todos os jogadores que entraram muito bem no jogo. Deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos gols também, construímos os gols com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular. Vamos fazer jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Em Brasília, o Botafogo, com 16 pontos na tabela, não vai contar com Adrielson e Rafael suspensos, mas Marçal e Patrick de Paula devem voltar. Líder com 20 pontos, o Flamengo, preocupado com a Recopa, vai mandar a campo um time de garotos em reservas e Vitor Pereira vai se dividir. Treina titulares no Rio e depois viaja. Precisa equilibrar vários pratos. Sabem que a filosofia do Caldeirão da Gávea é diferente da segurança existente na lógica empresarial de John Textor. Um clássico, 2 mundos.
Tá aí, o provável Botafogo, então, para enfrentar o Flamengo. O Lucas Perry é o goleiro do técnico Luiz Castro. Aí tem Daniel Borges, Carli, Segovia ou Cuesta e Marçal na esquerda. Patrick de Paula, Tietê, Piazon e Gabriel Pires. Lá na frente, o Tiquinho Soares e o Vitor Sá. E o Mengão, o Flamengo do técnico Vitor Pereira, vem com Matheus. Qual é o plural de Matheus? Matheus Cunha é o goleiro, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, 3 zagueiros. Aí na direita o Mateuzinho, na esquerda o Matheus Gonçalves. Aí Igor Jesus, Pulgar, Marinho, Everton, Cebolinha e Mateuzão. Ou seja, Antero, você chega no treino do Flamengo, especialmente desse time, e fala: ô Matheus! Metade do time olha para você, porque tem muito Matheus na equipe. Mas, falando sério agora, Antero, é engraçado, né? A gente viu, eu gostei da figura de linguagem usada pelo Pedro. O Flamengo vai equilibrando pratos e o Botafogo, numa gestão mais empresarial, mais tranquilo. Se vencer o Botafogo, fica 1 ponto só do líder Flamengo. Na rodada, na semana passada, de sábado, eram 5 Matheus em campo no Flamengo num determinado momento. É um nome da moda. Olha, o Vitor Pereira, que está lá equilibrando pratos, ele sabia disso. Se não sabia, deveria ter se informado. Que dirigir um clube como o Flamengo é uma caixa de ressonância sensacional, como era no Corinthians. Tanto que ele chamou a atenção do Flamengo pelo trabalho que fez aqui em São Paulo. Só que também é o seguinte: a cobrança é proporcional, né, a essa caixa de repercussão. Então, ele tem de conviver com isso. E vai enfrentar esse tipo de situação sempre, independentemente de conquistas. Agora, é claro que se ele ganhar a taça na terça-feira que vem, dá aquela respirada, baixa a poeira, a torcida fica animada, e aí cuida do campeonato carioca, que ele está classificado. A questão de saber se continuará em primeiro, em segundo, em terceiro ou quarto, acaba sendo um detalhe em termos de tabela. Né? O primeiro jogo, o segundo jogo, aquelas coisas. E dificilmente, Edu, fãs de esporte, esse quarteto, né, de grandes ficará fora. Há ainda time aí que tem a possibilidade de ser intruso, mas Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo dependem apenas de si. E o Flamengo, digamos que perca, esse time é bom, não que o Botafogo seja ruim, mas dá para fazer um bom papel. Mas mesmo que perca, o Flamengo não sairá da liderança. Ok, tem um jogo pesado, complicado na última rodada, que é contra o Fluminense. O Fluminense que neste fim de semana pega o Bangu, não é isso? E o Botafogo, na última rodada, vai jogar com a Portuguesa. Então, pode o Flamengo perder a liderança? Pode. Eu não vejo isso como uma possibilidade enorme neste momento. Vai depender dos resultados de final de semana. Mas, para mim, como havia dito no Sport Center de ontem, é a decisão acertada do Vitor Pereira. Coloca reservas, coloca jovens que já foram testados em diversas ocasiões, deixa o grupo principal a descansar, usar aqui agora, né, a gramática ao estilo português, e tenta, contudo, na terça-feira, a conquista de um título. Então, este jogo contra o Botafogo, se der um tropeço, pode causar um certo aborrecimento para o torcedor, mas frustração, cornetagem maior, virão na terça-feira se o Flamengo não bater o Independente Del Valle. Só uma pequena correção, Antero. O Bangu é no sábado que vem. Nesse sábado agora, amanhã, é Fluminense e Portuguesa, da Ilha do Governador. Então eu... Diga. Tá. Eu inverti, não. Eu acho que sim, acho que inverteu sim. Mas, de qualquer forma, é isso. O Fluminense espera na última rodada o Flamengo, então. O que eu queria saber de você, para concluir esse assunto, é o time do Flamengo que a gente botou na tela ali, com menos responsabilidade, é verdade, mas a gente tem o palpitão daqui a pouco, você vai prever tudo lá. Mas dá para jogar de igual para igual? Dá para ganhar do Botafogo, na sua opinião?
Dá para incomodar o Botafogo, sim, dá. São vários jogadores aí importantes, ou que pelo menos, né, tiveram já seu espaço no Flamengo. Mas, vamos lá, o Rodrigo Caio é um deles, Mateuzinho é outro, que até dias atrás era titular. Quem nós demos também o Cebolinha, o Marinho. Opa, sim, dá para fazer um papel bonito contra este Botafogo, que está, este ano, assim, mais até do que o ano passado, em construção, consolidando uma forma de jogar, manteve o técnico, faz uma campanha muito bacana no campeonato estadual e... eu tenho que falar daqui a pouco, né, palpitão, então eu deixo depois o meu palpite. Mas sim, dá para a gente imaginar um jogo bom e equilibrado. Sabadão, então, no Mané Garrincha, em Brasília, e fica o convite desde já, nesta terça-feira, a grande final, a decisão da Recopa Sul-Americana, uma super cobertura na terça-feira, direto do Maracanã, durante todo o dia, nossos repórteres trazendo tudo de Flamengo e Independente Del Valle. O Flamengo está finalizando a preparação para o primeiro clássico do ano. Pressionado após a derrota no jogo de ida da Recopa, o rubro-negro encara o Botafogo neste sábado às 6 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De olho na decisão da próxima terça, o técnico Vitor Pereira levará um time alternativo a campo. A definição dos 11 iniciais só será feita após os treinos desta sexta, e a tendência é que seja uma mescla entre jovens da base e jogadores reservas do elenco principal, como aconteceu contra o Resende. A partida marca o encontro do líder e do segundo colocado do Cariocão. Confronto direto é visto como uma forma de acalmar os ânimos na Gávea antes da final da Recopa. Já do lado alvinegro, o técnico Luiz Castro quer a vitória para encostar na ponta da tabela. Para isso, o time alvinegro pode ter o retorno do lateral esquerdo Marçal, que ficou de fora na derrota contra o Vasco e já retomou os treinos no espaço Lonier. Já o meia Eduardo e o zagueiro Felipe Sampaio seguem realizando o trabalho de reforço muscular e estão fora do clássico. Um confronto direto que promete grandes emoções e festa das duas torcidas em Brasília. Muito bem, já tem barulho de drone por aqui, porque Vene Casagrande já tem a escalação. Daqui a pouco ele vai passar para o Vitor Pereira, né, a escalação. O Vene já tem a escalação do Flamengo para esse jogo. Fala, Vene. Se tivesse essa moral, Fernando Diamante. Mas vamos lá, é o seguinte. No treino de hoje, o Vitor Pereira esboçou o time com duas mudanças importantes. Fala pra mim. Bem importantes, que eu considero. O time, basicamente, vai ter o mesmo esquema que foi contra o Resende. Um time repleto de reservas e jogadores da base. Comentado Exatamente. isso. E aí ele fez uma mudança no seguinte, ele não colocou o Wesley, que está machucado, o Wesley jogou de improvisar na lateral esquerda, e colocou o zagueiro Cleiton, ou seja, formando 3 zagueiros. No meio de campo, ele tirou o Igor Jesus e colocou o Matheus Gonçalves. Então o time ficaria dessa forma que ele esboçou. Matheus Cunha no gol, na lateral direita, ou ala direita, Mateuzinho, 3 zagueiros, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, no meio de campo, Pulgar, Matheus Gonçalves, Matheus França. E a trinca de ataque, Marinho, Everton Cebolinha e Mateusão. Aí eu te pergunto, esse time não dá pra ganhar no Botafogo? Vamos ver amanhã, Vene Casagrande. Não, mas responde, dá ou não dá? Dá ou não dá? Não sei se dá. Ainda mais que o Botafogo emitiu nota aí que o Cuesta pode não jogar, né? Eu não sei se é sua certeza absoluta aí. Não, eu não tenho certeza de nada nessa vida, só da morte. Perfeito. Mas... Sabe, vou te falar? Esse seu risinho às vezes me irrita. Não tem jeito. Aí, vou te falar, nem maquiei hoje, ó. Ainda bem que a Dona Carmen fez desse jeito, ó. Ai, facilita o trabalho da Bruna. Mas enfim, é isso. Bruna é nossa... Pedrosa, e pelo lado do Botafogo? Não, eu acho que o Botafogo ele perde muito com a ausência do Adrielson, que, pô, é um baita de um jogador, mas o Botafogo hoje, ele com o time titular, ele é um time muito mais pronto do que essa escalação que o Vene trouxe aqui, que inclusive seria quase uma improvisação, né? Uma coisa que eles estão treinando durante... Já mais 3 zagueiros, né, gente? Eu gosto muito do Cleiton, tá? O Cleiton, ele já fez função assim no Sub-20, atuando de lateral esquerdo, mas é aquele lateral que não avança tanto, que segura muito mais. Então, por isso que eu falo aqui 3 zagueiros. Porque ele é zagueiro de ofício. Mesmo como quando a gente vê um zagueiro por ali. O zagueiro fica se comportando como um terceiro zagueiro. Aí os torcedores vão me perguntar assim, Vene, por que ele não coloca o Marcos Paulo? O Marcos Paulo foi até relacionado, mas estava um tempão sem treinar por conta de uma lesão muscular. Faz sentido ele colocar o Cleiton. E é legal. E no meio de campo, Matheus Gonçalves,
bola dentro. Você tá falando dele há um Bola tempo. dentro do Vitor Pereira. Sabe aquele pupilo? O Vitor Pereira já tem o dele, é o Matheus Gonçalves, porque o Igor Jesus é um volante que não faz tanta diferença. Do nada levou o menino pra viagem lá Botou o pro garoto Equador, né? na Não é? altitude. Não ia levar, viu aquele jogo contra o Resende, Vai ter pegou o jogador. menino, botou na mala e levou. Pelo lado do Botafogo, volta do PK, Patrick de Paula, né? Que tava suspenso no último jogo contra o Vasco da Gama e já tá aí também. Pelo lado esquerdo, o Marçal, que tava com problema de... né? O Botafogo não dá muito detalhes clínicos, mas provavelmente voltando para essa partida. E se o Vitor Cuesta jogar, tem uma dúvida aí? Não? Você falou que tem uma não dúvida, teve né? uma nota lá no grupo? Eu Mandaram não a nota vi, oficial no confesso grupo que eu do não vi. Botafogo. Botafogo Vou dizendo ler que aqui. ele tá relacionado, mas foi um problema no treino dessa sexta-feira. O que eu até achei estranho, que o Botafogo não é de fazer isso, né? Não, mas porque como ele foi o cara que falou, é muito estranho ele não aparecer no jogo se ele não jogar, né? Mas relacionado ele tá. Então, mas se for o Cuesta, provavelmente a dupla com Carly. Por Posso quê? ler? Pode ler aí a nota do O Botafogo. atleta Vitor Cuesta não participou do treino desta sexta e realiza tratamento no departamento médico. Cuesta está relacionado para o clássico contra o Flamengo, que será disputado neste sábado no Mané Garrincha, em Brasília. Então é dúvida, né? É o famoso pra botar dúvida na cabeça do Vitor Pereira. mas se Sabe por quê? O Botafogo até hoje não emitiu o comunicado lá do Carlos Alberto, que se machucou. Aí emite um comunicado do Vitor Cuesta, dizendo que ele teve um problema, mas está relacionado. É o famoso Vitor Pereira. Fica com essa dúvida aí pra ver se ele vai jogar. O Vitor Cuesta jogando pelo lado esquerdo, pé canhoto, né? Pé esquerdo, ao lado do João Carly, né? Que é destro. Se o Cuesta não jogar, aí Segovia e Carly não tem muito mistério. Mas o Cuesta jogando, provavelmente sua dupla de zaga será o Carly. Inclusive, na coletiva que ele deu aí durante a semana, o Cuesta, ele fala que ele se sente muito entrosado com o João Carly, né? Eles são até amigos. E que ele ainda não jogou com o Segovia muito pelo lado que eles jogam do mesmo lado. Que o Cuesta faz o lado direito, mas ele não se sente tão à vontade. E o dono do pedaço é o Vitor Cuesta. Então, ele jogando, provavelmente é Cuesta por ali e pelo lado direito já é o Luiz Castro Carly. elogiou bastante o Carly também dentro da coletiva. Falou sobre a confiança, sobre como o Carly se dedica. Isso tudo conta muito pro treinador como o Luiz Castro. Lembrando que o João Carly tem o contrato só até o meio do ano, depois vai parar de jogar e vai continuar no Botafogo, mas internamente. Tem drone, hein? O Botafogo tá muito bem servido, né? Tá bem. Muito bem servido. A gente tá falando de jogadores aí, muito bom jogador de futebol brasileiro. Vene, tem drone sobre a renovação do Matheus França no Flamengo? Tem. O Flamengo até confirmou um pouco antes do programa começar, mas enfim, a gente trouxe essa informação ontem. É o seguinte, o Matheus França, um jogador que já tinha contrato longo, até 2027. Mais recentemente, o Newcastle da Inglaterra fez várias propostas ao Flamengo para contratar o jogador. A última foi de 20 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bonificação. E o Flamengo foi e falou, não, a gente não quer vender, a gente conta com o jogador. Mas aí os empresários do jogador falaram, beleza, Flamengo, e aí? Vocês não querem vender, o garoto recebe uma proposta milionária e vocês vão fazer o quê? Aí o que o Flamengo fez? Vamos dar uma valorização salarial, aumenta a multa rescisória, sobretudo para o futebol nacional, e aí acerta a renovação de contrato do jogador. E bota pra jogar, né? Deixa eu falar uma Tem que botar coisa, pra aí não jogar. é informação, é só pra gente jogar o confete no nosso querido Vene Casagrande, que o Vene trouxe todas essas informações do Matheus. Ah, mas eu entrei lá no site do Flamengo, tá lá agora. Porque ontem não tava e o Vene já tinha falado. E aí, quem replicou a informação, né, quem postou a informação dando crédito ao nosso amigo Vene Casagrande, foi Fabrício Romano, Isso o aí maior é número apurador pra- hoje do Brasil, do mundo. Eu não canso de elogiar o Fabrício Romano, para mim ele é referência no jornalismo esportivo. Agora, para quem se pergunta por onde anda Marcos Braz e Bruno Spindel, aí, ó, na hora boa eles aparecem. Cara, eu tô te dando elogio. Eu gosto desse veneno. E ele vem Chung. Não, agradeço ao Fabrício Romano, obrigado por isso, mas é isso, fica aí a informação para os torcedores. É isso daí, nação. Então tá aí, deixa o seu palpite aí pra partida entre Flamengo e Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer, como que o time vai reagir. Escreva nos comentários a sua opinião, sua análise e a gente se vê no próximo vídeo.